Então, a gente pode começar por esse cara bem aqui, ó. A gente pode começar parseando essa configuração aqui e conseguindo visualizar, que vai ser interessante. E depois a gente vai passar a organizar esses diversos ambientes em layers gigantes, layers que tenham mais de uma dependência, tá? Então, vamos partir para aquela mesma ideia. A gente vai no environment aqui, environment.config, um package object também, começar definindo esse cara aqui, o config em especial, ele tem uma estrutura um pouco diferente, porque a gente vai acabar acessando classes ao invés de acessar traits, né? Acessar a interface. Então a gente quer uma classe para o HTTP Server, que ela vai ser dada pelo host, que vai ser uma string, pelo path, que vai ser uma string, pelo um port, que vai ser um int. A gente tem uma database config, que vai trazer algumas coisas também. Ela vai trazer um driver, vai trazer uma URL, eu acho que é user e password. Vamos checar aqui, user password, e a gente também vai ter um ambiente com algumas configurações, com a configuração do Kafka. Esse Kafka aqui tá bem simplório, não tem autenticação nem nada parecido, só vai publicar e consumir. Esse aqui vai ser a message config, que ela vai ser dada pelos hosts dele. Ser uma string. E atualmente, para fazer esse processo aqui, a gente vai usar essa lib aqui, ó. Cadê o zeoconfig? O zeoconfig ela é uma lib que ela ainda não está tão madura. Se você tiver a oportunidade de observar aqui os conceitos, ela quer criar descrições, ela quer derivar, ela quer fazer um montão de coisas interessantes, né, em relação à configuração, mas ela ainda está no começo. Por exemplo, essa biblioteca não foi uma biblioteca que cheguei a usar em produção, no trabalho. Fiz 2 tentativas em releases anteriores, quando estava com tempo livre, e nos 2 ela não parecia ser uma opção melhor do que você fazer interop com um pure config. Mas nessa última versão, com os layers, ela já deu uns bons passos. Mas, por exemplo, ela tem a seguinte limitação: eu não vou conseguir parsear esses caras separadamente, como eu conseguiria parsear com o pure config. Então, eu vou ter que ter um objeto aqui carregando todas essas configurações. Que ele vai ter um HTTP Server, config, ele vai ter database config. Só uma coisa, tá, gente? O computador está descendo toda hora o chat, então eu não estou conseguindo acompanhar. Então, qualquer coisa que vocês falam que eu olho o chat, tá? Cadê? Database config e o message aqui. Message config. E deixa eu só fazer uma pequena configuração aqui. Save. Ok. Então, para a gente conseguir usar essa biblioteca, a gente vai precisar do seguinte. A gente vai precisar de um zeoconfig. E tem 2 coisas. Se você conseguir processar uma rocon file, a gente vai precisar da dependência do type safe.
E também tem um pequeno detalhe. A gente tem que ensinar uma determinada configuração. A gente tem que ensinar, a gente tem que encodar da mesma forma que a gente faz com os encoders e decoders do Source, esses arquivos de configuração. Só que isso é bem trabalhoso, né? E devido a isso, o pessoal está utilizando essa biblioteca que está muito popular para macro, Magnolia, para gerar para a gente o que ele chama de config descriptor. Então, ele vai conseguir gerar um config descriptor para cada uma dessas bibliotecas aqui para a gente. E agora a gente pode definir um layer aqui para esse cara. Inicialmente a gente vai definir o layer para essa config aqui. Então vamos partir daquela ideia. Eu tenho um layer que simplesmente não tem nenhuma dependência, ele pode ser um ponto de entrada para o meu programa. Ele nunca vai falhar, porque se eu não ler minha configuração, se eu não conseguir ler minha configuração com sucesso, eu prefiro que ela exploda. Faz mais sentido. E eu vou usar o próprio ambiente que essa biblioteca já entrega para a gente. Ela tem uma config para um tipo qualquer, para um tipo arbitrário aqui, que vai ser esse config bem aqui. Então, meu layer ele vai ser definido por isso. E como essa biblioteca aqui ela tá atualizada, nesse release dela, a gente já consegue trazer esse layer direto. Então, vamos lá. Import zio.config.typesafe e a gente tem uma typesafe config. A gente tem uma typesafe config e ela consegue ler uma rocon file. Só que a leitura dessa rocon file é dada pela uma das formas de se criar é se descrevendo o path. Então, deixa eu diminuir aqui para ficar mais fácil de ler. A gente vai criar uma file aqui, uma file do Java. A gente vai descobrir o diretório, get resource, descrever e apontar a nossa application conf. Eu acho que de forma geral é isso. Tá faltando alguma coisa? From rocon file config descriptor. O problema está no file, que o file está esperando. Está esperando um URI. Ele tá esperando o URI. Tem um comando to. Tá aqui. Tá aqui o método. Pronto. A new file. Então isso deveria ser o suficiente, exceto que ele quer o config descriptor. E a gente consegue derivar esse config descriptor automaticamente por causa desse cara aqui, por causa do Magnolia. Então, a única coisa que eu estou falando é o seguinte, o que eu estou tentando afirmar aqui é o seguinte, dadas essas informações, dada a minha rocon file, a descriptor config, eu vou gerar essa configuração aqui dentro de um layer já. Então, já vou conseguir, então já vai estar lá, ele já vai estar vivo, né? E provavelmente essa falha está relacionada a typesafe config provavelmente usa os exceptions em algum momento e a gente não quer tipar as exceptions. Se tiver alguma, morre. Pronto, morreu, não tem problema, não faz sentido começar minha aplicação sem isso. E aí a gente vai para mais um detalhe. Uma coisa que o Zio permitia, uma coisa que era do estilo do Zio antes da gente ter os layers, era você ter isso aqui. Você tem um app environment, uma descrição em algum momento que ela descrevia que você ia ter um int com uma string, com, sei lá, só que aqui você troca por
interface. Então, você ia ter, no final das contas, você tinha uma hierarquia gigante. Você tinha basicamente isso. Você ia ser obrigado sempre a passar todo o ambiente, todas as suas dependências de uma vez só. Então, o Z-Layer, ele trouxe uma alternativa para isso. Com o Z-Layer, a gente consegue simplesmente, utilizando aquela ideia de provide layer, separar em vários ambientes menores. Eu posso fazer o wire das minhas dependências aos pouquinhos. Então, uma abordagem interessante para a gente fazer isso seria que, quando eu for criar o meu repositório, quando eu for criar meu repositório para o Dub, eu não quero saber a configuração do meu HTTP server, é completamente irrelevante. Então, por que eu não transformo esse cara em um layer? E a gente pode fazer isso. Basicamente, a gente poderia fazer isso aqui. HTTP server config live. A gente poderia simplesmente acessar essa live aqui, utilizar o map. Como ele obteve o valor dentro de um hash, não se esqueça que esse config aqui é só um alias para um hash. A gente vai utilizar aquela mesma ideia de get. Então, quem que eu vou obter? Eu vou obter a minha config, apontando para cá. E eu posso simplesmente obter o HTTP server. Só que tem um pequeno problema. Ele saiu do layer. E para solucionar isso é bem simples. É só a gente colocar ele dentro de um hash e tá tudo resolvido. Agora essa função vai ser usável junto com o provide layer. E a gente vai roubar a mesma ideia dos dois caras que estão embaixo. Então, eu vou ter aqui a database config e eu vou ter aqui a minha message config. Esse cara aqui nunca vai ser acessado, só vai ser acessado aqui dentro para fazer o wire dessas coisas, então não precisa aparecer. E agora a gente tem que trocar aqui por uma database config, por message config, e tá tudo resolvido. Então, foi um pouco trabalhoso ter que fazer isso, né? Um pouquinho de boilerplate que você escreve, mas aqui a gente tem uma configuração totalmente compliant com a ideia de Z-Layer, com o design pattern dos módulos e dependências do Zio. Seria um pouco mais trabalhoso você fazer isso com o pure config. Eu já cheguei a fazer uma vez, porque você teria que usar o interop lá, você teria que dar uma volta ou outra. Mas isso aqui, provavelmente, daqui a mais uns releases, essa biblioteca aqui vai estar muito mais poderosa. Então, provavelmente, a gente não vai precisar mais desse cara aqui. A gente já vai conseguir pegar as nossas configurações de uma forma separada. Tá? Essa parte ficou clara? Eu acho que ninguém falou nada no chat, então acho que tá ok. Então, vamos lá. E aqui a gente vai para o main, só que dessa vez eu quero ter mais de uma dependência. E a gente vai utilizar esse conceito do mixin, a gente vai utilizar o if. Como a gente não tem apelido para as nossas envs lá naquele package, cadê? Tá bem ali. Lá no package de config, a gente tem que fazer isso aqui, ó. Quero, por exemplo, obter informações de onde a gente vai. Eu quero obter a configuração que eu vou usar para criar o meu HTTP server do Blaze mais tarde. E automaticamente a gente ganha o poder de fazer isso aqui. Eu posso fazer um access m no HTTP server, posso fazer a mesma coisa. Cadê?
underline.get HTTP server config, e aqui tem o meu host, o path, tudo. E como dessa vez eu não estou executando nenhum efeito colateral, ó, quando eu estava devolvendo, de fato executar foi um termo errado. Como eu não estou devolvendo nenhum ZIL, isso aqui, como esse cara aqui não é um ZIL, não faz, eu não preciso do M. Eu não preciso ter aquela ideia de flat map, que pode ser simplesmente um map. E aqui eu posso printar esse valor. Só que aí leva a gente para esse problema aqui. Eu tenho a dependência do ID e eu não tenho a dependência do HTTP Server Config. Aí tem mais um detalhe nessa história. Para a gente fazer isso aqui, antigamente, antes da gente ter o layer, que estava falando que era um tanto quanto bizarro, a gente teria o seguinte, ó. O ID serve new, o ID service with HTTP server config. E já não funcionaria, a gente já não conseguiria ter esse cara aqui, porque ele é uma case class. Então, a forma que a gente montava a nossa árvore gigantesca de dependência lá era assim. Então, alguns projetos estavam basicamente desse tamanho, com muitos desses. Ok, acho que exagerei um pouco. Mas justamente o fato do layer trazer essa interface, ele trazer essa estrutura chamada res, ele permite que a gente faça isso de uma forma mais inteligente. Ele permite que a gente faça o seguinte: o id.live, vamos importar aqui, HTTP server config.live. Isso aqui vai gerar um terceiro layer, complete layer, aqui, que ele vai carregar a composição desses dois caras. Então, o que isso me permite? Isso me permite compor com mais facilidade. Ele também tem um outro operador que ele me permite, dependências, que ele permite injeção de dependência entre layers, que já vou mostrar no próximo tópico, quando a gente fizer um primeiro repositório com o Dub, né? Aí ele é uma abordagem que vai permitir a gente fazer uns environments mais limpos. Então, eu vou deixar isso aqui direto. Aqui, vamos ver se funcionou como deveria. Só traz aqui. Aí, novamente, ele acusou de ter coisa que não está sendo usada. E funcionou perfeitamente. Então, a gente já conseguiu ter 4 dependências. E agora a gente pode criar a primeira coisa que está caminhando de fato para a gente ter um HTTP server. Tá? Vai ser a dependência do nosso repositório. Então, a mesma ideia. Vou ter aqui um repository. Aqui dentro a gente vai fazer o primeiro repository para account. Só que antes eu vou voltar um pouco. Criar um package aqui. E a gente vai fazer o nosso account repository, que vai ter o próprio package. Ele vai ter o próprio package dele também. Cadê? Perdi o cursor. Tá. Só que não estava no account. Aqui no repositório, vale ressaltar que a forma que o Dub trabalha, se a gente até mesmo olhar na documentação dele, ele vai exigir
que na hora que a gente tenha esse cara aqui, transact. Esse cara de fato está carregando as minhas tá me ensinando a conectar no banco de dados. Então, você concorda comigo que a gente tem diversos repositórios? A gente tem aquele modelo ER lá, a gente vai ter pelo menos 4 repositórios ali. A gente vai ter um repositório do account, do evento, da person e da account info. Então, o que isso significa? Que a gente vai precisar criar 4 caras 4 transactors? Não. A gente pode criar só um transactor dentro de um layer. A gente pode criar esse cara aqui dentro de um layer. E esse cara aqui, ele vai ser apenas um transactor e eu vou injetar ele naqueles 4 layers. A gente vai ver basicamente isso. dbtransactor dbtransactor.service. A gente vai para esse cara aqui. Chama ele de resource e normalmente a gente chama ele de XA. A maior parte dos códigos de Dub que você vai ver esse cara aqui na documentação, todo mundo chama de XA. E ele tem um pequeno detalhe. Esse cara aqui, ele também é uma biblioteca que é cat-friendly e a gente vai ter que acessar ela através de interop. Então, esse cara aqui, ele está esperando um I/O de A. Ou a nossa task, ou o nosso ZIL gene throwable A. Então, a gente vai puxar aquele cara novamente. A gente vai puxar a task do ZIL. Puxamos a task do ZIL, deixa eu só renomear isso aqui. E está na hora da gente criar a nossa live. Só que tem um detalhe bem interessante. Eu não posso simplesmente criar um transactor sem informação, né? Qual é o URL, qual é o driver, quais são as coisas importantes que eu preciso para criar. A gente já tem tudo isso carregado no outro layer. Então, aqui, pela primeira vez, a gente vai fazer um layer depender de outro. Que é basicamente a mesma receita. Eu vou ter um zlayer, que ele vai ter a minha database config, escaladores.environment, .config. Vou ter esse cara aqui. Não quero que fale, que eu não desejo que... Se eu não conseguir conectar na hora que eu estiver criando o meu transactor pela primeira vez, é a mesma ideia. Eu prefiro que exploda do que tratar esse erro. Mas poderiam ter outras abordagens. Poderia ter uma abordagem de você tentar conectar em outro banco, não sei se faz algum sentido, que é um transactor apontando para outro lugar, mas nada te impediria de tratar isso, tipar um erro aqui e tratar ele mais para frente, tá? E o que a gente vai fazer aqui? A gente vai devolver um dbTransactor, que é o mesmo que devolver um hash dbTransactor resource aqui. E em vez da gente utilizar o zlayer.succeed, a gente vai usar um cara um pouquinho diferente. A gente vai utilizar o zlayer from function. Então, o que ele está dizendo? A gente pode lembrar daquela ideia que vai aparecer o tempo todo. R é igual a iter de EA. Então, quem vai ser sempre a entrada da minha função vai ser o R. Quem é o meu R? É a minha database config.
que a gente não precisa declarar aqui porque ela já está declarada ali em cima. Então, ele já está até inferindo. Ó. Enviar a database config. Dentro dela eu posso acessar a minha database config. E aqui eu posso criar, finalmente, o meu XA, que vai ser dado por um transactor.fromDriveManager. E aqui é só passar os dados da minha configuração, que é o que? cfg.driver, cfg.url, cfg.user e cfg.password. E, aparentemente, foi criado com sucesso. Vamos ver. Vamos compilar aqui para ver se está tudo certo. E está dando errado. Pelo seguinte motivo, ainda não ensinei o Dube, ainda não ensinei esse cara bem aqui, que ele tem que me retornar uma task em vez de ele me retornar uma dependência do I/O, do cat. Então, o segredo é aquele mesmo cara, zion interop cat-z, e pronto. Já fizemos a interoperabilidade, agora, novamente, você tem uma dependência que ela pertencia a outro ecossistema e que agora ela já vive dentro do Vue. Então, tendo esse transactor aqui, a gente pode partir de fato para um repositório. Mas vale mostrar uma coisa aqui do que seria compor o DB Transactor aqui, ó. Se a gente tivesse essa variável chamada environment.live, cadê? Import escaladores repository. Se a gente tivesse esse live, se a gente tivesse dbtransactor.live, olha o que isso aqui ia se tornar. Esse N que a gente pode ignorar. Isso e também. Eclipse, o IntelliJ, ele não te ajuda muito no desenvolvimento. Tem muita coisa que ele infere, que ele aponta que está errado, mas não está. Ele não conseguiu inferir que isso aqui é um nothing, por exemplo, ele vai ficar apontando esse erro, mas isso aqui deve compilar normalmente, desde que eu use esse cara em algum lugar, né? Mas, basicamente, a ideia é a seguinte, eu peguei a dependência do meu transactor e joguei para cá. E a forma de eu me livrar dessa dependência aqui é simplesmente usar o outro operador que os layers me provêm, que é basicamente database config live, e essencialmente agora o meu DB Transactor qualquer dependência que tiver o meu DB Transactor não vai precisar saber que ele dependia da database config. E o que isso traz para a gente? Significa que em vez de eu ter opa, só um momentinho. Em vez de eu ter aquele AppEnv que eu carrego tudo, eu posso ter typeenvs menores aqui, que carregam as minhas dependências prontas e simplesmente apontar aqui. Então, por exemplo, quando eu estiver utilizando o serviço, eu não vou precisar carregar a minha configuração nas dependências como eu precisava antigamente. Justamente por eu ter conseguido fazer a eliminação da dependência através desse operador aqui, de composição, ele chama esse operador aqui de composição vertical, enquanto ele chama isso aqui de composição horizontal. Então, isso quer dizer que eu posso ter pequenos módulos, eu não preciso mais carregar o todo sempre. Eu realmente eu posso começar a pensar que eu tenho várias camadas. Cada vez que a gente expressa esse cara aqui, a gente está dizendo, esses caras que estão à esquerda desse operador pertencem a uma camada completamente diferente dos caras que estão à direita desse operador.
E no final das contas, a gente vai perceber mais para frente que no final, seguindo esse design pattern, seguindo essa estrutura de módulos, a gente vai alcançar, a gente vai chegar na ideia de que a aplicação de fato, ela sempre vai ser o layer mais à direita desse cara aqui. E ela não vai precisar conhecer todo mundo. Mas é mais ou menos isso que a gente vai ver acontecer mais para frente. Deixa eu apagar isso aqui. E agora vamos caminhar de fato para o repositório. Vamos checar se está tudo compilando direitinho. Está tudo compilando. E aqui a gente pode de fato criar o nosso repositório, que ele vai ser um account repository, sendo que ele tem um account repository.service. E a gente vai para a mesma ideia. Account repository. A gente vai ter a create service. E aqui dentro a gente pode definir as funções. Create, então dado um determinado, dado um create account aqui, create account command, eu posso retornar um zero, que dessa vez eu vou estar preocupado em traquear o erro dele. Por default, o Dub não trata, o Dub ele não trata os erros, tá? Ele só propaga os erros que acontecem na JDBC para ele só lança para cima os erros que acontecem na JDBC. Então, inicialmente, se duplicar uma APK por algum motivo, a gente vai tratar ele como uma exceção. E daqui a pouco a gente começa a pensar em uma forma mais inteligente, não necessariamente mais inteligente, mas uma forma mais próxima à proposta do Zio. Tá? Que vai ser tipar isso aqui, em vez de a gente ter simplesmente um trobo que basicamente não diz nada, isso aqui está extremamente dinâmico, vai ter trobos específicos. E bem, pode ser um unit, ninguém quer denotar nada aqui. E vamos para a mesma ideia. Para esse cara aqui, ele tem um pouco de... a gente vai ver uma coisa que eu pessoalmente acho que não é um dos pontos fortes do type level, que ele é todo encodado por implicit. É uma coisa que atrapalha um pouco na curva de aprendizado. Então, esse cara vai depender de um DB Transactor e ele vai devolver um repository service. E aqui a gente vai aplicar a mesma ideia. Zlayer.from function. Já está com a env bonito, já tem um transactor. Então, sempre que eu precisar do meu XA, ele vai estar visível. E aí que entra a grande jogada, uma outra grande jogada do Zlayer em relação à forma antiga, entre aspas, acho que ignorem o entre aspas, a forma antiga de ser injetar as dependências pelo R. Normalmente, se eu tivesse aqui 3 funções, 5, 10 funções, a gente já tem um pequeno problema.
não necessariamente problema, mas a gente teria que fazer de uma forma um pouquinho diferente. A gente não conseguiria executar esse account repository aqui, ó, que está aqui dentro como N. A gente sempre precisaria passar, a gente sempre estaria carregando as dependências. A grande jogada é que quando você está dentro de um layer, você já tem todas as suas dependências visíveis. Então, você sempre consegue, quando você estiver acessando de fora, você sempre consegue as funções prontas. Quando você tem um N aqui, significa que você não precisa prover nada. As coisas simplesmente vão acontecer. Já estão prontas para acontecer. Então, aqui a gente vem para aquela mesma ideia, new service. Opa, eu acho que eu errei alguma coisa aqui. Ah, sim, a live tá fora do escopo. New service. A gente vai criar esses caras aqui. E aqui começa a história do Dub. Basicamente, a gente tem o seguinte. Import dub.implicit. A gente vai ganhar esse cara aqui. A gente vai ganhar esse operador aqui chamado SQL. Deixa eu imagem aqui. A gente pode fazer um insert manualmente. Então, vamos rodar umas coisas aqui da Migrations. Insert. Uma das coisas que o pessoal na comunidade mais reclamava em relação... Essa aqui é pequena, vou deixar numa linha só. Em relação ao Dub, é justamente porque se eu fizer isso aqui e executar e compilar, eu não tenho a mínima garantia de que tá ok. A gente só vai conseguir descobrir esses erros em runtime. Então, eu acho que essa deve ter sido uma das maiores motivações para o pessoal ter feito um merge entre o Dub e o Quill. Então, você consegue manter... você consegue tipar as suas consultas, né? Você vai gerar os máquinas, mas você vai conseguir compor elas utilizando o encode do Dub, que eu pessoalmente acho ele um pouco mais simples. Eu acho ele mais simples do que se eu usar o I/O do Dub ou do Quill, e tinha uma outra cláusula que eu não lembro, faz um tempo que eu não uso, eu acho que era... O Juliano sabe falar, lá tem o I/O e tem mais duas, não tem? Você tá aí, Juliano? Eu acho Oi. que... Foi mal aqui agora. Como aqui tá tarde, aí fica meio difícil de eu falar. Ah, tá. Eu só estava tentando falar um pouquinho da integração entre o Dub e o Quill. Aí você contribui para lá, né? Ah, E bem, basicamente. Caramba, cara, tô muito empolgado. Aqui tá 1 e pouco da manhã. Bom, peraí. Ah, basicamente o. Desculpa, eu tava escrevendo outra parada aqui. O que foi que você comentou? Qual foi o seu comentário? a integração entre o Dub e a integração entre o Dub e o Quill permite que o Quill use o encoding do Dub para se compor várias consultas na mesma transação. Você também tem uns encoders para isso no Quill, certo? O Quill tem o No, próprio I/O dele, né? Tem outro carinha também, não era isso? Não é mais ou menos no, assim? no final ficou meio que o contrário. Tipo, toda essa parte que você está escrevendo no SQL, né? Que nem você comentou até sobre o problema de escrever o SQL, e aí se ele compilou, tá tudo certo, porque é string, né? Uhum. O que acaba fazendo é que a integração acaba usando o Quill para gerar a query, e aí a execução, o que acabou acontecendo foi que foi provido um Dub Context, que basicamente encapsula essa parte.
Então, você acaba tendo o melhor dos dois lados, né? Porque o Quill não é focado na execução, né? Tipo, a parte do Quill que faz execução contra a base de dados, na verdade, usa alguma coisa que já está lá. E o Dub, a fraqueza é justamente gerar a query, né? Então, a integração foi feita nesse sentido. Você consegue, essa SQL que você está escrevendo, você consegue gerar com o Quill, mas a execução ainda é feita pelo lado do Dub. Isso é bem legal. Teve uma talk quando o pessoal lançou, né? Eu ainda não cheguei a testar, mas a comunidade, para quem se incomoda com isso, que é seguir um pouco mais nessa vibe de bibliotecas da type level, bibliotecas puramente funcional, você ainda vai conseguir ter o Quill à tua disposição. E isso é bem interessante para o ecossistema, né? No Sim, caso, eu acho que isso pode valer, mostrar isso valeria uma talk, um outro workshop, mas nesse aqui a gente vai se limitar a usar o Dub mesmo, sem, ah, a, sem os poderes do Quill. se eu puder adicionar uma última coisa, o Quill te permite, é claro, usar o I/O, né? Como um modelo de execução, mas você pode usar o Monix também, se você quiser. Legal. Caso, Tá? se ele não tiver se ele não tiver nenhum interop direto com o Zio, dá para simplesmente usar com o Monix e usar o interop com Cat. E você consegue reaproveitar qualquer parte do ecossistema da Type Level no teu projeto que é Zio Based. Enquanto as outras bibliotecas do Zio não nascem, tipo o Zio Redis, Zio HTTP e entre outras, né? Eu fiz algumas alterações aqui, eu estava confundido, tá? Esse repositório aqui ele já vai receber uma conta completa, tá? Tem um pequeno detalhe aqui, que essa conta ela tem o ID, ela tem o documento, só que ela não tem o created at, que para gente ele só vai existir no banco. Ele não tá exposto aqui. Então a gente tem que aprender a obter a data para a gente conseguir inserir com sucesso. Então isso aqui muda um pouco. Então a gente vai receber account aqui e a gente também tem que receber uma date, que a gente vai usar offset date time porque ele já traz no TC. E aqui a gente usa update. Então, automaticamente, a gente transforma isso aqui num... A gente encoda isso aqui nas estruturas do Dub. O Dub ele é baseado em free monads, então você acaba de colocar isso aqui dentro da estrutura da free monad do Dub. Em algum momento a gente vai transformar ela no I/O e executar. No nosso caso, além de transformar em I/O, a gente também vai ter que transformar no Zio depois, porque através do interop. Então aqui dentro a gente pode fazer o seguinte: a gente pode ter uma pipeline que ela vai ser dada pela seguinte situação: eu vou ter um zio.xsm. O Zio, uma coisa que eu esqueci de mencionar é que ele tem, se eu não me engano, 4 ou 5 dependências nativas, sendo clock, blocking, random, eu não lembro, eu não tenho certeza se tem mais, mas as mais importantes são o clock e o blocking. Acho que você mais usa no dia a dia, né? Que elas te possibilitam, através do clock, você tem a possibilidade de fazer uns schedules, de você fazer retro de um efeito baseado em tempo,
tem como você gerar delays, tem como você fazer uma infinidade de coisas, é muito, muito poderoso. Então, a gente pode simplesmente acessar aqui isso aqui tem que vir por um clock. A gente pode simplesmente pegar a current date time, que não precisa, não vai acontecer relacionado a um zero, então aqui a gente já tem a nossa date. E aqui a gente pode fazer a carry passando a count, passando essa date aqui, que tá, ela veio de... perdão, confundi. De fato, ela vem dentro de um zero, então... Pronto, agora ela veio com date, e agora a gente pode simplesmente executar através do run, que ele vai preparar o Dub para transformar isso aqui no I/O, e a gente vai usar o transact para finalizar. E como o nosso transactor, aquele transactor ele esperava um I/O, mas a gente já fez uma certa mágica para transformar ele num zero, esse cara aqui já vai voltar estruturado como um zero. E é nessa hora que a gente pega a dependência que veio lá de cima e que vai estar disponível para todas as funções que a gente está definindo nesse módulo, que é o env.get, dbtransactor.results e xa. Então, automaticamente, a gente conseguiu essa pipeline que tem esse pequeno problema. Aqui em cima, a gente só espera um dbtransactor. A gente não sabe lidar com esse clock aqui. É claro que a gente podia chegar e fazer isso aqui. .provide, clock.live, só que não seria uma abordagem tão interessante. Mesmo porque talvez outros métodos precisem utilizar o clock, dependendo se você tiver repositórios mais complexos, repositórios onde um acaba dependendo do outro, onde várias tabelas acontecem ao mesmo tempo. É interessante que você tenha um clock acessível para todo mundo. E aí vem esse cara aqui. Vem essa ideia aqui da gente tem um local env, que ele é dado por um dbtransactor com um clock. Aí o detalhe desse cara aqui é que, ele só descreve o tipo, então a gente não vai escapar do if, mas a gente não vai precisar instanciar o tipo com aquela monstruosidade de nil. A gente vai usar os layers para isso. Então, se eu trouxer local env para cá, em vez de eu fazer isso aqui, eu poderia fazer simplesmente isso aqui. E pronto. Não tem nenhum zero de n throwable unit. Acabei de definir meu contrato. A partir de agora estou respeitando meu contrato aqui, respeitando os tipos. E tem um pequeno detalhe. Eu costumo colocar esses caras aqui, nomear eles como pipeline aqui, por detalhe de que na hora de devolver é um excelente momento para a gente inverter o controle. Eu poderia transformar esse trouble em outro erro. Eu poderia procurar defeitos aqui. Eu poderia retentar. Eu poderia fazer N coisas. Então é bem interessante quando você está utilizando o Zio nessa abordagem monádica, você definir toda a tua regra de negócio aqui, apontar para algum lugar e inverter todo o controle de uma vez só. É claro que nada te impede de inverter algo aqui ou ali, tudo,
mas isso costuma deixar as coisas bem limpas na medida do possível, né? Então, por mais que a gente não esteja precisando agora, daqui a pouco a gente vai precisar quando a gente tipar esse cara aqui, aí vai fazer um pouco mais de sentido. E para a gente definir uma consulta, o processo é bem parecido. A gente vai fazer um select, a gente vai selecionar select, perdão, count, a gente vai selecionar todos os atributos que a gente quer, né? A gente vai selecionar o ID, a gente vai selecionar o documento e a gente vai selecionar o created edge. E isso aqui, ele já perdão, faltou uma coisa. E a gente também tem que colocar nossa condição aqui. Where o ID aponta para esse determinado UID aqui. E a gente tem que expressar aqui nesse carry o que a gente está esperando de retorno. E a forma que escala dá para a gente fazer isso através de tuplas. Então, estou esperando aqui um java.uid UID, uma string e um offset datetime. Só que dá para a gente fazer uma coisinha um pouquinho diferente. Dá para a gente deixar aqui dentro desse contexto, dentro desse service, a gente poderia ter uma case class chamada account row, que ela vai ter os mesmos nomes, ela vai ter, se eu não me engano, isso aqui, ela não precisa dos mesmos nomes, ela só precisa da ordem correta. A gente poderia transformar isso direto aqui numa account row. E a gente teria que esperar esse resultado em alguma forma. No caso, eu quero esperar ele como uma lista. Geralmente o pessoal usa aqui list, string e no empty list. Mas vamos aqui na lista mesmo, né? No empty list não faz sentido, que essa consulta pode não retornar nada. Essa consulta aqui ia explodir por causa da falta da vírgula. E a gente podia, se eu não me engano, aqui é transact xa. Aqui a gente faria aquele mesmo processo, env.get dbtransact.resource.xa. E aqui a gente já faria um flat map. A gente faria um flat map porque ele retornou uma lista. A gente poderia fazer um exception aqui. Empty. seed h, beleza? E aqui ele falharia com essa exceção. Então, a partir do momento que eu tenho esse cara aqui diferente de Nothing, a partir do momento que eu estou trabalhando com falhas, mesmo que elas não estejam tão bem encodadas, que é o caso do Throwable, a gente vai encodar isso de uma forma melhor daqui a pouco. É muito interessante que a partir do momento que tem alguém aqui no E, a gente consegue fazer um circuit breaker através do flat map com uma falha. E a gente também tem outras formas de fazer tudo isso. Mas o que está falhando agora no momento é o fato da gente estar esperando uma conta e aqui ter vindo uma account row.
E aí vem uma biblioteca que é espetacular, que foi o Iriarte que comentou comigo uma vez. Eu fui pesquisar e achei muito boa, Kimmel, que ele permite que você faça transformações entre dados de forma que ele gere um macro que você pegue diferenças em tempo de compilação. Então, eu quero transformar o meu H, que é uma account row, simplesmente numa account. Como ele tem o UID document e esse cara aqui também tem, ele simplesmente já vai saber fazer isso. A gente simplesmente não vai precisar calcular absolutamente nada. Mas caso houvessem diferenças, a gente podia renomear, a gente podia setar valores constantes, a gente poderia recalcular. É uma biblioteca muito poderosa e muito útil. Então, tem um pequeno detalhe. Tem uns implícitos aqui que ainda estão faltando. A gente podia fazer a mesma coisa. Interop cat z aqui. Verificar. Opa, isso aqui não é recomendado você fazer em biblioteca encodada com muito implícito, porque às vezes a ideia acaba se livrando de algo que você precisa e atrapalha a sua compilação. No caso, esse tipo de lib aqui é melhor limpar tudo manualmente. Opa, vou fazer uma besteira aqui. Já .id. A gente pode tirar isso aqui. Como ele importa os números corretos? Eu vou deixar aqui completo, senão vou me confundir. Cadê? Java. .id. A gente está aqui com os implícitos do Dub, que trazem essa sintaxe de SQL, de update, de run, transact. E vamos ver se isso é suficiente para ele compilar. E basicamente não foi, porque tem o seguinte detalhe. A forma que o Dub interage com... o Dub tem que ser inteligente o suficiente para ele conseguir saber converter entre os tipos da linguagem e os tipos que estão no banco. Então ele vai ter que fazer esse processo de serializar e de deserializar. Então, normalmente, eu acredito que o maior problema aqui no momento tenha sido as datas. Então, se a gente conseguir trazer um encode de datas, implicits.java-time, deve diminuir. A gente tinha 6 erros, fomos para 5, e tem mais um problema. Nem todo banco suporta o ID por padrão. Isso é algo do Postgres. Então, provavelmente, essa extensão está no Postgres. E agora aconteceu isso aqui não estava exaustivo. Então, se a gente simplesmente inverter isso aqui, a gente consegue compilar. Então, do ponto de vista de compilação, nosso repositório está ok, beleza? Pode dar algum erro em runtime, porque pode ter acontecido algum erro de digitação aqui, a gente não vai pegar até o runtime, mas isso aqui é essencialmente o que é um repositório na prática, um repositório de Dub puramente funcional. Existem casos, é claro que você pode até, com ele você consegue até simular streaming em banco de dados tradicionais, né, em SQL. Ele provavelmente faz alguma mágica com
FS2 com as dependências, mas, assim, ele te deixa fazer algumas coisas bem poderosas, mas normalmente o uso não passa muito disso aqui, tá? E agora, antes da gente fechar esse repositório, dá para a gente ajeitar mais uma coisinha aqui, que é criar uma hierarquia de erros. Então a gente pode criar uma failure aqui, e a gente vai criar mais um pacote chamado repository, e aqui dentro a gente vai criar account repository failure. E aqui vai ser um trait. Existe uma talk do John, quando ele foi anunciar tratamento de erros quando ele foi anunciar o stack trace do Zio. Tá? Ele recomenda que ele disse que é bem ok você fazer isso aqui. Então, vou assistir agora uma account repository, uma failure. Eu, pessoalmente, nos projetos que eu trabalhei, a gente só faz isso quando a gente está fazendo interop com alguma coisa algum erro que eu quero capturar que vem de um trouble mesmo. Então, minha regra de negócio, por exemplo, meu serviço em si, ele não herdaria de um trouble. E aqui a gente pode criar um ADT para representar tudo bonitinho aqui. E a gente pode ter o seguinte, account repository insert failure. De repente eu quero capturar. Normalmente a JDBC manda mensagem de string, ela não manda algo muito assim. Ela só manda uma string avisando o que aconteceu e pronto, então é o suficiente. Então a gente herda isso aqui e a gente pode encodar outra coisa, que é uma recomendação do Zio. Case object account not found. E eu já vou explicar essa recomendação. Vamos pegar esse cara aqui, trazer ele para cá. E tem um pequeno detalhe. Essa função aqui, find by UID, caso eu não ache nada, eu estou optando por falhar, né? Será que não seria mais interessante se a gente tivesse esse encode aqui, que é bem comum? Muita gente costuma encodar as coisas assim, na hora que você está dando um find de um determinado elemento em um determinado repositório. Mas uma das boas práticas do Zio é você simplesmente jogar esse option para o canal de falha. Então eu estou encodando, semanticamente estou tentando afirmar que isso aqui vai ser sempre que eu tiver um account, significa que isso aqui é um SON. Ao mesmo tempo que o Trouble, esse determinado caso aqui, ele vai fazer o papel de nono, desde que isso só precisa ficar claro, que torna mais fácil de ser trabalhado, que ter que ficar tendo monad em cima de monad. Uma das propostas do Xeon é ele justamente ser uma monad acima de todas as outras. Você está no Xeon, você só vai usar Xeon. Com exceção, é claro, se você estiver usando um Xeon String. Um Z-String que ele vai interagir com o Xeon de algumas formas, de outras formas, né? Uma forma que faça sentido para a proposta dele como biblioteca. Então, eu simplesmente receber um throwable aqui não é tão interessante, né? Esse cara aqui, por default, ele vai retornar um throwable. E eu posso encodar esse erro fazendo o seguinte, invertendo o controle aqui no final dessa pipeline e declarando uma instância desse cara aqui.
account repository failure. Falou, Juliano. Vou obter a mensagem e a partir de agora, aquele erro que foi inicialmente encodado como um throwable, agora ele está encodado como uma account repository failure. Ao mesmo tempo que eu posso simplesmente vir aqui e definir que ele vai falhar com um account not found. Só falta respeitar o contrato. E a partir de agora eu tipei meus erros. Eu tipei meus erros. É claro que isso aqui não está blindado a defeitos. Por exemplo, vamos ver. O banco caiu. Vai explodir alguma coisa. Esse tipo de coisa não talvez esse cara aqui até esse cara aqui ele deveria encodar porque ele está pegando qualquer possibilidade de erro e transformando no account repository insert failure. Mas, por exemplo, se eu tiver uma falha bem aqui, se eu tiver uma falha antes de eu chegar no account not found, vai ser um defeito. Aqui, de fato, a gente não está tratando, a gente só está encodando como uma falha o ato de não encontrar um account, mas o ato de você, mas a possibilidade de conexão com o banco cair, acontecer alguma coisa bizarra, vai ser tratado como defeito e vai explodir, que nem basicamente com aquela mesma ideia do no point exception, vai descer um stack trace dizendo, explodiu. Mas outra recomendação numa das talks do João de Góes foi simplesmente, cara, defeito de forma geral a gente tem que aceitar. A gente lida com o que a gente pode lidar, que são falhas, a gente tipa, a gente tenta fazer elas nos guiarem para os fluxos que a gente quer. Então, tendo isso aqui pronto, tendo esse repositório pronto, a gente pode caminhar para o serviço, mas antes vamos organizar o wiring das dependências. Então, normalmente eu crio as coisas num package chamado environment, num object chamado environment, que ele contém a descrição de tudo. Então, o que é um app environment para mim? Hoje em dia, um app environment para mim ele é composto por um clock, é igual a... importou o clock errado. Ele é composto por um clock com um blocking, com o ID. E, pensando bem, não é tão interessante chamar esse cara de App Environment. Vamos dar um outro apelido para ele. É muito provável que todo serviço que eu use, por mais que ele não vá lá para dentro do repositório, ele possa fazer o uso desses caras aqui. Esse cara aqui vai servir para fazer retry. Então ele serve para inverter controle de uma determinada pipeline, de um determinado for comprehension que falhou. Esse cara aqui ele permite que eu troque, que eu mude o thread pool em que um determinado efeito vai acontecer. Gerar o ID é rotina. Outra coisa que podia estar aqui na master, tá? Vocês podem dar uma olhada. Eu acho que eu vou aproveitar. O workshop tá um pouco longo, eu vou tentar ir direto para finalizar o endpoint agora, né? Mas ele também tem um log, uma dependência que faz MDC, usando Xeon. Então, eu coloquei aquelas 4 dependências como globais porque eu quero que todo mundo tenha. Quero que elas sejam acessíveis na maior parte, por mais que tenha a possibilidade de alguém usar um clock e usar um blocking. Então, vamos lá. O meu app environment, hoje em dia, ele seria composto disso aqui. Vamos fugir do app, na verdade. Vamos falar de um account environment. Ele seria composto pelo global com
o meu account com o meu account repository. Então, basicamente, esse tipo aqui deveria definir todas as dependências necessárias para eu conseguir fazer o meu serviço. Talvez, com o passar do tempo, isso aqui vá crescendo, mas por enquanto está ótimo. Então, vamos criar os layers aqui. Então, tem um layer global, que ele vai ser dado justamente por esses caras aqui. Então, aqui eu tenho que vai estar acessível para todo mundo. A gente vai ter um config environment, que ele vai ser dado por todas aquelas configurações. Então, é mais fácil rodar aqui. Tá. Esse config environment ele pode ser montado através disso aqui, que é então a gente podia só simplesmente utilizar aqui o apelido. Então aqui tem as minhas configurações. Vou utilizar o apelido aqui para o global também. E agora vamos criar um DB Transactor. O DB Transactor ele pode ser dado pela seguinte composição: dada uma configuração qualquer, aquele objeto de configuração que tem todas as configurações juntas, eu posso chegar lá no meu repository e pegar esse cara aqui, esse live aqui. Então, vamos lá. Cadê? Deixa eu fechar algumas coisas aqui. Então, a gente pode fazer o seguinte. Escaladores, repository. A gente podia ter aqui dbtransactor.live. Ele já gerou o meu dbtransactor pronto. Aquele, levando em conta que vale ressaltar, os tipos descrevem, e esses caras aqui, os layers, são eles fisicamente, né? Então, dado um dbtransactor, eu posso começar a montar o meu account repository. O meu account repository, ele pode ser dado. O meu account repository, vamos voltar aqui rapidão. O meu account repository, ele vai ser dado simplesmente pelo meu account environment, ele é o global e o account, né? Então, vamos criar simplesmente a instância do account repository aqui. Então, o que a gente vai ter aqui é account repository final .live. Então, eu dependo daquela local env, que é basicamente um clock para eu conseguir descobrir a data, somado com DB Transactor, que eu teria que fazer ele do zero, mas como ele já existe fisicamente, eu só uso esse cara aqui. Então, você percebe que para criar o repositório aqui, eu não preciso mais saber quem é minha config. Só faltou isso aqui. Pronto.
E isso é uma coisa interessante, porque antes você ia ter que ter tudo junto, tudo junto. O teu app environment ele ia ter que compor, ele ia ter que ter o global, ele ia ter que ter a config, ele ia ter que ter o DB transactor, e ele sempre ia carregar tudo e a exceção dos pedacinhos que ele queria, quando você baseado na assinatura que você deu no teu R, num Zio, né? E com essa abordagem de layers, não. Você realmente passa a ter você passa a ter isso aqui. Você passa a ter clock, o ID, você passa a ter um repository, um account repository, e você pode ter simplesmente isso aqui, ó. Você pode fazer o clock apontar para cá, ao mesmo tempo que você tem bem aqui. Deixa eu trazer mais um cara aqui. Você tem um account environment. Um account environment ele vai precisar da global, então ele vai precisar também do ID e do blocking. Então você consegue fazer o seguinte: você consegue dizer que todos esses caras vão apontar para cá. Você consegue. Opa! Cadê? Como é que eu adiciono mais um cara aqui? Esse cara vai apontar para cá também. Ao mesmo tempo que esse cara bem aqui, ó, esse account repository bem aqui. Opa. Também vai receber um clock. E bem aqui, independente, a gente tem a database config. Bem aqui a gente tem o DB transactor. E a gente tem isso. Em vez de a gente ter sempre um environment gigante, por mais que no fundo ele seja, a gente começa em vez de a gente começar a pensar em carregar tudo, a gente começa a pensar num grafo de dependências. Então, esse cara aqui não depende de ninguém. Então ele pode apontar para cá, para lá, tanto faz. Esse cara aqui, ó, ele é usado internamente para fazer o wire do account repository, mas eu posso precisar dele no account environment porque eu quero fazer um retry em algum momento. Isso passa a ideia de que a gente pode chegar à conclusão em um determinado momento que eu posso ter aplicações diferentes, aplicações inteiras, compartilhando, completamente dependentes, compartilhando dependências. Então, ao fazer um wire desse cara aqui, qualquer um cara que precisa usar esse app aqui, pronto, qualquer cara que precisa usar o app 2, ok. E essa é uma estratégia que a gente vai usar mais ou menos. Eu duvido que dê tempo de fazer isso hoje, que sei que está ficando cansativo, principalmente para quem está ouvindo. Mas, por exemplo, eu vou deixar nesse workshop a gente deixaria um consumer em background. E o consumer ele não precisa do app environment. Então eu poderia fazer o wire só do environment para o meu consumer e deixar o app environment do meu HTTP server passar outra coisa, por exemplo. O meu HTTP server vai precisar de um producer, mas ele não vai precisar de um consumer. Já o consumer que eu quero deixar vivo em background, ouvindo mensagens do Kafka, talvez ele precise do producer também, mas ele definitivamente vai precisar de um consumer, porque senão não vou nem conseguir iniciar ele. Então o ponto é que hoje em dia a injeção de dependência no Zio é essencialmente um grafo. É essencialmente isso, e eu acho que nesse ponto ele tá. Eu realmente estou gostando dessa abordagem, tem muita coisa que eu quero testar, e
acho ela bem interessante, cara. Eu não acho que tagless ou free monads consigam te dar esse grau de simplicidade. Eu não sou fã número 1 de tagless, mas eu tentei pra caramba fazer free monad, tanto em Scala, em Haskell, até fiz os projetos, mas do ponto de vista de eu quero colocar alguma coisa em produção, isso aqui, na minha opinião, tá muito além desses outros, dessas outras opções para você fazer arquitetura do teu programa. E à medida que a gente for investigando, à medida que esse cara tem um mês, então, ou um pouquinho mais, eu não tenho certeza. Vão surgir blog posts, vai surgir gente criticando, vai surgir gente elogiando, e vai dar para tirar umas conclusões mais interessantes. E voltando para esse lado aqui, então agora a gente tem um account repository vivo, e agora eu poderia criar o meu app environment, que ele se resumiria a eu ter um global somado com o account repository. Pronto, aqui tem todas as dependências que eu vou usar de fato. Tudo que realmente interessa para mim. Quando eu estiver no meio da aplicação, não ligo para configuração, não ligo para transact, não ligo para essas coisas. Essencialmente é isso. Deixa eu só ver se está tudo bonitinho aqui. Como falei, o IntelliJ ele falha muito com isso aqui. Eu vou tentar o Metals. Acho que o Metals provavelmente é um projeto que vai tentar solucionar muitas dessas coisas. Então a gente acabou obtendo um erro no repositório do account. Cadê? Tinha fechado tudo. Esse erro aconteceu onde? Ele aconteceu nesse flat map porque ele confundiu alguma coisa. Zio succeed.int.transform switch entrou account. Ok. Isso aqui tem que ser feito de outra forma. Na verdade, porque a gente não... Isso aqui teria que ser feito... Isso aqui não pode ser feito com flat map, porque isso aqui está acontecendo com... Até aqui, ó. Até esse momento aqui a gente tem um throwable. A gente tem... O nosso erro é de fato um throwable. Quando eu faço flat map, ele consegue aceitar que eu falhe com uma account not found, porque ela também é um throwable. Mas no final das contas esse cara está retornando um throwable ao invés de ele retornar uma account repository failure. Para isso a gente tem outra opção ao flat map. A gente pode fazer isso utilizando a gente pode fazer isso utilizando fold. A gente pode fazer isso utilizando fold-m. Ou vamos pensar em outra coisa aqui. Ponto map erro. Existe. Ok. Sim. Na verdade, eu tinha solucionado isso de outra forma. Na verdade, eu tinha solucionado esse problema incluindo o Ordai. Pelo seguinte motivo. Para mim, só existe a falha aqui caso ele não ache a conta. Se por acaso chegar um throwable aqui, provavelmente significa que é um defeito. Então, falha logo. E quando você faz o Ordai, você transforma isso aqui em off. Então, você consegue levar esse cara aqui finalmente a ser um account repository failure de forma correta. Então, essa parte está ok. Então, vamos dar o compile. Então, está tudo ok. Então, vamos caminhar para fazer uma inserção rápida nesse banco de dados e estruturar o nosso HTTP Server.